A nossa manifestação nessa tribuna, ela inicia para darmos conhecimento a um registro que o jornal Estadão de São Paulo publicou recentemente, que foi realizado um levantamento dos gastos das Assembleias Estaduais e dos Tribunais de Contas no ranking apresentado do Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo. Ficou em sexto lugar, dados de 2014. Mas se nós fizermos o cálculo de quanto custa para o Estado o Poder Legislativo, nós estamos em primeiro lugar. Em 2014, nós gastamos 1,20% e em 2015, 1,23%. Então, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo é, portanto, a mais econômica da Federação. Na região Sudeste, então, nós damos um banho nos outros estados, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. O que mostra a preocupação e o zelo desta Casa, dos senhores deputados e do presidente Teodorico Ferraço, em estar sintonizado com as ruas e sintonizado com a opinião pública, que é fazer um Poder Legislativo com o menor custo possível, observando que hoje, diante da crise, nós temos que estar acompanhando as necessidades do Estado e evitando que gastos sejam feitos desnecessariamente apenas para funcionamento do poder. Esse ano 2016 preocupa muito a situação do Espírito Santo. Mesmo estando com as contas equilibradas, mesmo o Estado estando sendo administrado com muita segurança e com muita firmeza na questão de receita e despesa. E isso nós temos que reconhecer que a administração estadual vem dando ao país um exemplo de equilíbrio financeiro e de responsabilidade com o gasto público. E nós observamos isso pelo relatório apresentado aqui pela secretária de Fazenda, pelas publicações nos jornais e pelos comentários dos economistas capixabas. Esse ano, no primeiro bimestre, o país viveu uma crise que não depende exclusivamente do governante, mas uma crise que é motivada também pela globalização da economia mundial. O Estado não está fora disso. E nesse primeiro bimestre nós caímos 16, quase 17% da arrecadação comparado ao ano passado. O crescimento da indústria caiu quase 42%, o que leva nós a acreditarmos que a agenda que tem sido discutida no Brasil, independente de concordar ou não concordar com os setores que estão discutindo esse assunto, ela é exageradamente usada, desconhecendo a questão econômica do país. E entendo até com um exagero muito grande dos meios de comunicações. Porque nós não podemos, país equilibrado, país que tem democracia segura, não pode transformar a crise política em crise econômica. E que a gente vê no dia a dia do noticiário é as pessoas empurrando uma crise política, desconhecendo que isso vem influir diretamente na crise econômica. Por que tanta gente torcendo para que o Brasil se afunde? Por que nós não fazemos, com espírito de grandeza e equilíbrio próprio das democracias, uma solução para a crise econômica independente da questão política? Por que o Brasil sempre tem que ser assim? Por que o Brasil sempre tem que colocar o poder político, o objetivo político acima dos interesses econômicos e do interesse de estabilização da sociedade? Será que essa discussão não percebe que nós temos quase 11 milhões de desempregados já? Será que o noticiário só é em cima de questões de questiúnculas políticas? Nós precisamos de fazer uma reversão dessa discussão.
é muito ruim. E aqui eu apresento crítica aos partidos, inclusive, que participaram desde o início do processo de poder do Partido dos Trabalhadores, que de uma hora para outra resolveram ir para a televisão se manifestar contra aquilo que eles ajudaram a construir, que é o caso do PSB. Isso faz com que a população não se instrua politicamente para o bem, mas sim para o oportunismo. Toda a dimensão da situação econômica do país tem que ser acima do interesse partidário. Nós não podemos ter pessoas oportunistas que, nesse momento, ficam torcendo para que as coisas aumentem, a dificuldade aumente, para poder levar vantagem, tentar mudar o desejo da população para o lado A ou para o lado B. O que nós temos que discutir? É crise política? É crise partidária? Ou nós temos que discutir a questão econômica? Do jeito que o país está indo, quem é que vai dar solução nisso? Qual partido vai levar vantagem com isso? Quem está preparado para poder assumir essa situação? Um país da economia forte como o Brasil, um país que tem um futuro que o Brasil tem, se atropela pela ânsia de poder, pela ganância de poder. As regras democráticas são abandonadas por aqueles que pregam que tem que ter democracia no país. E democracia é direitos iguais, é eleição, é participação dentro do processo e de acordo com as leis. Eu vejo com muita preocupação, senhor presidente, esse momento em que o país atravessa e você observa que o noticiário, tanto da imprensa escrita, falada e televisada, é todo em cima de questões partidárias, de questões de traições, de questões de delações, quando nós estamos vendo a economia se desmilinguindo, tornando toda a construção feita a longo período de estabilidade econômica, de avanço. Nós estamos perdendo tudo isso por não estarmos preparados para separar a questão econômica, garantia dos contratos, responsabilidade com o emprego, simplesmente pela troca de comando partidário e não de comando econômico. O que nós vamos fazer com a nossa indústria se perdurar muito tempo essa discussão? Que ela está cada dia diminuindo o seu potencial. No Espírito Santo é quase 42% de queda. Isso, se for olhar à luz da inteligência e da economia, isso significa uma catástrofe. Um segmento importante na geração de emprego, na geração de impostos, cair 42% no primeiro bimestre. Isso significa que nós podemos ter, em 2016, dias cada vez piores na prestação de serviço. Eu já começo a entender que nós devíamos começar aqui no Espírito Santo a reunir os poderes e dar um corte de pelo menos 30% na despesa de todos os poderes. Porque o Estado vai precisar disso. O Espírito Santo, esse ano, não consegue ser administrado fechando no azul, pagando salário e pagando custeio, se não entrar cerca de mais de 600 milhões na conta do Estado. E nós vamos conseguir isso aonde? Já foram 2 meses, estão entrando no terceiro. E essa discussão estéril, que não traz benefício nenhum para o país, ela é mantida com qual objetivo? De tirar a figura A e botar a figura B? Qual é a lógica que tem esse procedimento? Então nós aqui, hoje, entendemos que os políticos do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa estão participando disso, fazendo a economia que precisa, mas nós vamos ter que procurar também o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, vamos ter que procurar o Tribunal de Contas, procurar o Ministério Público, porque nós vamos precisar enxugar as despesas dos poderes pelo menos 30%, para poder viabilizar que o Espírito Santo passe por essa crise, pelo menos podendo pagar salários, manter o custeio e manter os serviços essenciais
na área de saúde, segurança e educação. Deu dito, senhor presidente.